Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 20. Você que está abrindo agora a sua Bíblia, acompanhe aí com a gente, por favor. Encontra a passagem, Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 20. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, quero fazer para você um convite e uma recomendação. Há muitas pessoas que acompanham Sorrindo para a Vida porque têm um profundo amor à Palavra de Deus. Profundo amor. Que se emociona quando ouve das coisas do céu, que se emociona quando ouve sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das experiências que mais me marcaram em relação à Palavra de Deus foi quando eu tive a oportunidade de ir à Terra Santa. Porque é diferente, gente, você nunca mais lê a Bíblia da mesma maneira, Patrícia. Nunca mais. São Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Bíblia do grego para o latim e do hebraico para o latim. Porque os escritos bíblicos originais, o Antigo Testamento é em hebraico, não é? Língua dos judeus. E o Novo Testamento, todo em grego. E para poder ir para as outras línguas, precisava passar primeiro por uma língua comum, mais conhecida, que era o latim. E quem fez essa tradução foi São Jerônimo. E São Jerônimo, ele dizia que ir à Terra Santa é como ler o 5º Evangelho. Que os evangelistas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. São Jerônimo dizia, ir na Terra Santa é o 5º. Porque você vê coisas que não estão escritas, você entende melhor o que está escrito. E eu quero convidar você para nós irmos em 2027, tá certo? Olha, quase 2 anos de antecedência. E por que esse convite com tanta antecedência? Pensando em você, para que você possa se programar, para que você tenha condições de ir encontrando seu lugarzinho ali na agenda. Não é? Porque com 2 anos, pelo amor de Deus, dá para encaixar as férias nesse período. Né? E a outra coisa é que é possível você parcelar em até 24 vezes. Então vai pagando aos pouquinhos e quando você vê, está aí e nós iremos juntos. Quero estar lá com você para nós chegarmos nos lugares onde essas coisas que tanto nos tocam acontecem. Então, entre em contato com a Obra de Maria para você ter mais informações a esse respeito, porque esses detalhes mais técnicos, essa comunidade amiga da Canção Nova, parceira da Canção Nova, vai poder ajudar você a compreender. 0 código da operadora 12 3186 2055. 0 código da operadora 12 3186 2055. Será em maio. A saída vai ser dia 11 de maio, serão 14 dias, porque nós vamos viver o Pentecostes, em Pentecostes, no lugar onde aconteceu o Pentecostes. Vamos ter um cerco de Jericó, em Jericó. Você já pensou nisso? Então, vamos juntos. E a recomendação que eu quero fazer para você, por causa da Palavra de Deus, porque nós queremos buscar a nossa restauração, a nossa cura, à luz da Palavra de Deus. É o itinerário quaresmal que vai nos conduzir por toda a nossa quaresma. O único jeito, meus irmãos, de fazermos uma quaresma transformadora é entrar na presença do Deus vivo. Por isso que essa foi a inspiração que Deus nos deu, até para o título desse livro, quando nós estávamos propondo esse itinerário quaresmal oficial da Canção Nova,
que é o livro Na Presença do Deus Vivo. E você está vendo aí na capa, Moisés diante da sarça ardente, que ardia e não se consumia, porque é na presença do Deus vivo que nós experimentamos todo o bem e toda a graça. Então, para você adquirir o seu, depois entra lá na loja, tá bom? loja.cançãonova.com. Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Sabei, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar. Aquele, pois, que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um conselho de sabedoria. Palavra de vida eterna para todas as situações que nós vivemos, para tudo que envolve os nossos relacionamentos. Qual palavra, Márcio? Que cada um, se é cada um, inclui você, inclui a mim e todos nós que estamos aqui, todos que estão aí com você, onde você está acompanhando agora, que cada um deve ser pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irritar. Guardou? Para ouvir, você deve ser pronto. Para falar, você deve ser lento. E para se irritar, mais lento ainda. Até louve a Deus você, que as pessoas ficam te cutucando e dizendo, né? Poxa, parece que não se move, parece que não se irrita. Meu Deus, não reage. Não é? Graças a Deus que você não se move pelo impulso. E se contigo é o contrário, quando você viu, você já explodiu, porque tem gente que tem estupim curto e tem uns que nem estupim tem, já explode logo, né? Pede a Deus essa graça, porque o primeiro beneficiado será você. Vai fazer bem para todo mundo, mas a primeira pessoa a ser beneficiada será você. Quando? Quando você for pronto para ouvir. Abre os ouvidos, escuta as pessoas, perceba o que está acontecendo e, sobretudo, escute a Deus, porque em todas as situações Deus fala. Deus fala conosco nos fatos, Deus fala conosco por meio das pessoas, Deus fala conosco por meio daqueles que nos dão bons conselhos. Como é precioso você ter um amigo que tenha coragem de dizer para você o que ninguém mais diz. Como é precioso você ter um amigo que tem intimidade suficiente com você para te desagradar, se for para te ajudar. Se for para te ajudar, ele te desagrada, mas ele não te deixa sem ajuda. Porque ele é seu amigo, ele te dá bom conselho. Mas bom conselho só serve a quem ouve, não é? Quando a pessoa não ouve, é perda de tempo. Sabe? É preciso que a pessoa queira ouvir. Aí o conselho faz bem. Aí a escuta de Deus salva. Aí a vida consegue indicar para a pessoa o caminho a seguir, se ela for pronta a ouvir. E você é uma pessoa pronta para escutar? Ou você tem dificuldade de escutar as pessoas? Ou quando alguém vai falar com você uma coisa que você não gosta, você já corta? E nós estamos num período muito inquietante, viu, gente? Inquietante, perigoso, porque cada vez mais as pessoas escutam menos, escutam de maneira distraída. Quando Jesus pregou aquela parábola do semeador, uma das coisas pelas quais Jesus diz que a pessoa não dá fruto na vida dela, ou seja, não dá bom resultado, não produz nada que seja duradouro, não tem sucesso nas suas escolhas,
não vai para frente nos seus projetos, diz Jesus na parábola do semeador, é porque ouviu a palavra de Deus de maneira distraída. Aí vieram os pássaros, comeram a semente. E Jesus disse que ali, naquela situação, o pássaro é Satanás. O diabo rouba a palavra de quem a escuta de maneira distraída. Você já viu como é que as pessoas conversam umas com as outras hoje? Diz assim, ó, vai falando aí, que eu estou te ouvindo. Aí você termina de dizer à pessoa, o que foi que você falou mesmo? E hoje é uma coisa interessante, é um fenômeno interessante e triste. Você começa a desenvolver uma ideia com a pessoa, passou de 15 segundos, ela já se distrai. Não consegue acompanhar, ela perde o fio da meada. Para você dizer para a pessoa que o copo vai cair no colo dela, você tem que usar 2 palavras. 3, o copo. Porque se você falar para ela assim, olha, toma cuidado, porque esse copo aí já distraiu. Entende? Está nesse nível de negócio. A gente tem que ter prontidão para ouvir, tem que treinar a escuta. Muito do que eu aprendi na vida foi escutando as pessoas. E não foi fácil, porque eu não era uma pessoa de escutar. O que foi que me ensinou a escutar? A caridade me ensinou a escutar. Eu aprendi que as pessoas tinham necessidade de falar. E desde que eu entrei na Canção Nova com os meus 18 anos de idade, eu sentava e ouvia as pessoas sem as interromper. E era difícil, porque um jovem, e às vezes era uma penitência, porque nem todo mundo faz sentido nas coisas que diz, nem todo mundo consegue ter clareza, nem todo mundo consegue ser enxuto. E às vezes a pessoa, ela que está contando, vira na metade da conversa e diz assim, o que eu estava falando para você mesmo? Não é? E eu estava ali, porque não se trata de lógica, se trata de estar ali para a outra pessoa, ter alguém com quem se abrir, com quem falar. Por que ela se perdeu? Porque estava desorganizada por dentro. E agora, graças a Deus, teve a oportunidade de alguém para ouvi-la. Ao término desses atendimentos, quase sempre eu escutava o seguinte, obrigado por ter me escutado, eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão leve, essa conversa fez tão bem para mim. Que conversa ela falou? Entende? Mas ela precisava falar. Aí alguém poderia dizer, como muitas vezes eu já ouvi, sabe, gente? Porque a visão de uma pessoa no espírito é diferente de uma pessoa, da visão de uma pessoa fora do espírito. A lógica do evangelho não faz sentido para quem não está em comunhão com o evangelho. Alguns olhavam e diziam, quanto tempo perdido. Ali, esse tempo todo atendendo uma pessoa. Perdido para quem? Para a pessoa que estava falando, não foi. E para Deus que pôde tocar mais profundamente no coração daquela pessoa, não foi. Mas perdido para você, para mim, quanta coisa eu aprendi. Quanto eu entendi do ser humano, escutando. Hoje eu vejo muitas pessoas que fizeram psicanálise e outras correntes da psicologia e da psiquiatria falando na internet, dando conselhos. Eu nunca fiz esses cursos. Mas para mim, quando a pessoa fala, é o meu pão nosso de cada dia. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo, é assim que eu acho. Qual foi a sua faculdade? A vida. Aprender a escutar, se colocar no lugar da outra pessoa. Deixar que a dor dela me alcance. Rezar por ela pensando, como é que eu vou poder ajudá-la no próximo encontro? Porque ela não está encontrando a saída sozinha. Então eu que estou de fora, tenho uma visão diferente. E rezava, gente, e ajudava. E vou te falar, quantos bons amigos eu fiz. Quantas pessoas passaram até a me amar por causa disso. Porque uma pessoa que ouve é uma pessoa amável. Porque uma pessoa que ouve começa a compreender melhor os outros.
Agora, é muito triste quando uma pessoa, ela não quer ouvir, porque ela não quer mudar a opinião, não quer mudar o parecer, ela só aceita aquilo que confirma a ideia que ela já tem. Isso vai levar você para o buraco, isso vai levar você para o erro, porque se você só escuta aquilo que confirma uma ideia que você já tem, você não precisa escutar mais nada, você já está certo do que você entendeu, do que você vai fazer. Prontidão para ouvir. Um homem de Deus precisa ter ouvidos que escutem. Uma pessoa que foi posta à frente de um grupo, de uma empresa, de uma família, de uma comunidade, não pode ser uma pessoa que não ouve, e sobretudo que não ouve a Deus. Porque se a gente não treina o nosso ouvido para ouvir o Senhor, nós vamos ouvir as vozes que nós não deveremos ouvir. Nós vamos ouvir a voz da tentação, nós vamos ouvir a voz do maligno, porque é mais fácil ouvir aquilo que confirma os nossos sentidos, os nossos impulsos primitivos. É muito mais fácil a gente soltar o corpo ladeira abaixo, não é? Mas é ali que você também se machuca, e depois o retorno é muito difícil. Um homem de Deus e uma mulher de Deus são pessoas que ouvem a Deus, que ouvem o próprio coração, que ouvem o seu irmão. Seja pronto para ouvir dentro de casa, seja pronta para ouvir. Seja pronto para ouvir. Não tem tarefa dentro da nossa casa tão importante, tão necessária e tão urgente que nos dispense de escutar os que nós amamos. Olha, a paz que eu vivo na minha casa é fruto da escuta. A gente acerta sempre? Não. Tem horas que quando você perceber, você já perdeu ali uma oportunidade. Mas a regra lá é essa: vamos ouvir, vamos escutar, vamos estar juntos, permita que a outra pessoa fale. Todas as vezes que os nossos filhos chegam lá em casa, ou mesmo quando eu encontro com a Rose, no final do dia, depois de a gente ter trabalhado, a pergunta é: como foi o seu dia? O que foi que você fez? Quais foram as coisas que aconteceram? Você está bem? Você está feliz? Vocês se fazem essa pergunta, mas sim, nós nos fazemos essa pergunta todos os dias. E quando o outro começa a falar, a gente para e escuta. Quantas vezes eu chamo para os meus filhos e digo: eu quero que a gente tire um tempinho aqui para conversar, vem cá, senta aqui, me conta aí como é que foi. E eles contam, e eles se alegram, e eles riem, e daquela pergunta tanta coisa boa surge. Mas além disso, tem aquele momento em que o seu filho chega para você e diz: pai, eu quero conversar com você. Aquela é a hora, amigo, não é depois. Vamos ver um horário, a gente se fala. Agora eu estou ocupado. Não estou, não. É minha esposa? Estou desocupado. Para ela, ela é a minha prioridade, ela é a minha ocupação. Filho meu me diz que quer falar comigo, trabalho vem depois, as outras coisas vêm depois. Nossa, Márcio, é radical assim. O amor, meu querido, tem urgência. O amor tem prioridade. Depois vem o resto. Tá certo? Prontidão para ouvir. Você ouviu, não entendeu, não sabe o que dizer, não tem problema, espera. Você pode ser lento para falar. Para falar não tem pressa, para ouvir sim. Para estar disponível para ouvir, sim. Ouvir sem pressa, mas logo. Agora, para falar, não, para falar você perde tempo. Eu vou pensar, eu vou rezar. Quanta coisa seria melhor na nossa vida se, em vez da gente responder de bate-pronto, a gente fosse capaz de dizer o seguinte: me dá um tempinho para eu pensar. Ou nós que temos em comum a vida de oração, dizer para o outro: eu vou rezar, eu vou pôr essa situação diante de Deus, e depois eu volto a conversar com você, eu vou falar com você. E mais lentidão ainda
para se irritar. Por quê? Porque aquele que se encoleriza, aquele que se enche de raiva, aquele que está sempre irritado, não é capaz de realizar a vontade de Deus. A raiva nos leva numa direção contrária à vontade de Deus. Quem se guia pela cólera não se guia pelo Espírito Santo de Deus. Pode parecer para alguns que essa é uma maneira romântica de viver. Isso para mim não é maneira romântica, essa é a minha vida. Eu vivo assim. E não quero viver de outra maneira, não. Escutar a Deus em primeiro lugar. E olha, mesmo que no decorrer do dia a dia, a gente não consiga fazer isso como a gente gostaria o tempo inteiro, eu vou parar em cada coisa para ouvir a Deus. Não, ninguém falou disso não, viu gente? Porque não dá tempo e não é assim que a coisa funciona. Você não precisa consultar para fazer o que você já sabe. Você vai perguntar para o teu pai qual é a obrigação que você tem quando ele já te falou 1000 vezes? Você vai consultar a pessoa, o teu mestre lá, o teu tutor, o teu professor, sobre um assunto que você está careca de saber porque ele falou, já falou para você. Você vai perguntar de novo para a pessoa o que ela pensa de uma coisa que ela já falou para você, qual que é a vontade dela. Com Deus também é assim. Por que você vai consultar sobre uma coisa que você já sabe que Ele quer, que Ele determinou? É assim, toca a sua vida. Mas naquelas outras coisas que você não sabe qual é a vontade de Deus, aquela situação que te apanhou de surpresa, aquela situação que é mais difícil do que as outras, aquela na qual você não tem experiência, precisa ir diante do Senhor, sabia? E muitas vezes pedir a Deus que diante das situações muito difíceis que nós temos que fazer uma escolha, nunca fazer tomado pela raiva, nem desejando o mal de ninguém, mas desvencilhar-se de todo o mal, procurando qual é o caminho de Deus. Porque às vezes você vai precisar pedir sabedoria até para se desvencilhar de uma situação, de um trabalho, de uma realidade. Às vezes vai precisar. Mas até nessas coisas você tem que ter sabedoria. E essa sabedoria nasce da escuta. Quando você não escuta, você decide no ímpeto, de supetão, com raiva, guiado pelos piores tipos de impulso. Não. Aqui, de novo. Aquele que se encoleriza não é capaz, não tem capacidade, não tem os elementos necessários para cumprir a vontade de Deus. E agora, quando você é uma pessoa pronta para ouvir, quanta coisa boa surge na sua vida, principalmente com pessoas que podem oferecer para você uma qualidade de relacionamento. E aqui eu não estou discriminando as pessoas, não, é que cada um tem uma capacidade. Que música bonita que o Sapo está tocando ali para a gente. Às vezes a gente até esquece que ele está tocando, e isso é bom, porque se ele fosse ruim, nem conversar a gente conseguia, entende? Toda hora você estava prestando atenção, né? E dizendo assim, nossa, que cara toca ruim, meu Deus do céu, alguém dá um toque nele aí para ele parar, não é? Então há uma qualidade na música que ele oferece, diferente da qualidade que uma pessoa que está começando oferece, e com a escuta também é assim. Quando você aprende a escutar, você vai encontrando outras pessoas que oferecem para você uma qualidade de relacionamento, de sabedoria, de conversa, que é rara. E ali, olha, quanta coisa bonita surge, quantos sonhos em comum, quantos bons projetos, e quanto amor e amizade que nascem da escuta, porque a confiança entra pelos ouvidos. A confiança entra pelos ouvidos, como também o descrédito e a desconfiança entra pelos ouvidos. Nessa vida que a gente está, na maneira mundana de viver e que às vezes penetra dentro da igreja, ser leal é estupidez. Porque às vezes a pessoa senta com você, aproveita-se da sua lealdade, mas não oferece lealdade. Então,
No modo desse mundo enxergar, a pessoa leal, ela é uma tonta, ela é manipulável. Mas, meu amigo, ninguém constrói relacionamentos duradouros de uma vida inteira na deslealdade. E a deslealdade não é uma coisa que você faz com uma pessoa. A deslealdade, a lealdade é uma qualidade que você tem. Quem é leal com todo mundo, até com seu inimigo. Você acredita nisso? Quem é leal até com seu inimigo. Por quê? Não é justo agir assim. Isso não se faz. Eu não posso me comportar desta maneira, ainda que ele se comporte. Se ele fez, isso é problema dele, mas eu não sou. Isso é lealdade. É lealdade. E o que uma lealdade promove? Confiança, inclusive de um inimigo. Nós podemos agir dessa forma porque nós sabemos que ele é assim. Se ele deu a palavra, ele vai cumprir a palavra. E olha, você vê isso inclusive no jogo político, que é um mar de lama. Às vezes não tem fidelidade, mas tem a lealdade. Porque se você quebrar a sua palavra, ninguém depois fecha nenhuma aliança com você, porque sabe que você não cumpre o que você fala. A confiança entra pelos ouvidos. Você entendeu o que é você escutar uma pessoa? A confiança nasce da escuta do outro. Porque quando uma pessoa fala com você e percebe que você a compreendeu, e que você a acolheu, e que você não a julgou, e que você é um bem para ela, nossa, isso faz com que ela se sinta amada, que ela passe a confiar em você. Então tem muito mais a ver com as intenções, gente, do que com as atitudes. Quando você escuta, você descobre quais são as intenções da pessoa. Às vezes numa conversa, um amigo seu te fere, porque ele diz uma coisa sem nenhuma maldade, mas que você não estava preparado para ouvir. Às vezes não falou para você, mas o que a sua ferida fez? Puxou aquilo para você. Olha lá o que ele está dizendo. Ele falou para te espetar, mas como você é amigo dele, você chama e pergunta, por que você disse aquilo? Eu fiquei tão chateado. Ele falou, mas não foi o que eu quis dizer, e nem era para você. E aí você descobre que não tem a ver com o que ele fez, mas as intenções estão preservadas. Seu amigo não queria te machucar, seu amigo não queria te ferir. Acidentes acontecem no meio do percurso, mas a escuta encontra o amor que cura o coração e perdoa e desculpa a ferida. Como é importante saber escutar. E olha, o diálogo entre os esposos, entre marido e mulher, é essencial para que uma família possa estar serena. Eu não vou dizer para você que não vale a pena estar numa família onde marido e mulher não conversam e não se escutam, porque é grave demais dizer uma coisa como essa. Mas eu vou te afirmar com toda a segurança que é muito, muito, muito desgostoso estar num casamento em que um e outro não se escutam. É muito desgostoso. Esse diálogo, ele é essencial para a paz entre os dois, para a serenidade do coração. Meu irmão, se você é uma pessoa calada, não é muito de conversar, você pelo menos precisa fazer com que a sua esposa entenda que o essencial você está dizendo, que você a está ouvindo. Ela precisa se sentir escutada por você. Ela precisa. O seu marido precisa se sentir escutado por você. Porque quando um e outro se ouvem, vai se acertando o passo a passo da vida. Vão aprendendo de novo, se perder o passo, vão aprendendo de novo a entrar no compasso. Não é a gente que foi da vida militar, como é que a gente sabe que alguém errou o passo? Pelo ouvido, entende? Mas ali, ó, você criando uma cadência, você volta ao compasso. Quando você está treinando os novos militares, você tem que chegar para o camarada e dizer, vai lá, esquerda, direita, 1, 2. É pela escuta que o passo se acerta. Também no casamento é assim.
E muitas vezes esse diálogo, essa conversa entre os dois, significa colocar todas as cartas na mesa e confessar os próprios pecados. Diz a palavra de Deus: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E aqui não está falando só do sacerdote, não. Marido e mulher, pais e filhos precisam aprender o caminho de contar, de confessar as próprias fraquezas uns aos outros, compartilhar as fraquezas para pedir perdão, para mostrar ao outro que reconhece onde errou. Porque enquanto você não sabe que a pessoa entendeu que ela errou, você fica batendo nela para ver se ela percebe que ela está no caminho errado. E às vezes ela já percebeu, mas ela não te dá a entender. Fala miserável, que você entendeu que você está errado. Porque aí a hora que você diz, o outro diz, graças a Deus, então ele já entendeu, não preciso mais insistir nisso. Agora, enquanto você não entende que a outra pessoa entendeu que ela está num caminho de erro, você fica insistindo, aí vem as brigas, sabe? A gente precisa, tem hora de dizer assim, eu quero conversar com você e dizer, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse pecado. E quem ouve tem que ter maturidade do que vai fazer com o que escuta. Porque é muito fácil você provocar a transparência na outra pessoa, mas aí a hora que ela fala, você agarra com unhas e dentes o que ela diz para usar contra ela. O que uma pessoa me conta, na privacidade da nossa intimidade, da nossa amizade, morre ali. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com a Igreja Católica Apostólica Romana, vendo os padres na confissão. Na confissão, um padre não tem o direito, não pode, gera até excomunhão para ele, se ele abrir um segredo contado em confissão. Por que eu, que não sou padre, estou dispensado de fazer isso? Não. Ele faz por lei, por obrigação, por determinação. Mas eu preciso fazer a mesma coisa que um padre, por decência, por respeito ao que eu não saberia se o outro tivesse contado para mim. O que você ouve por aí é uma coisa, mas o que a pessoa te procurou, abriu o coração, contou para você, como é que você vai ter coragem de usar isso contra a pessoa? Ainda mais se for a sua esposa, se for seu marido. O que é dito no segredo da confiança, morre ali no segredo da confiança. Sabe qual é o nome disso? Lealdade. E isso constrói relacionamentos sólidos. Então, nós vivemos em comunidade aqui na Canção Nova e nós acabamos tendo a chance de ouvir muitas pessoas. E às vezes a gente atende ali um casal e nós podemos escutar esse casal contando sobre os seus sonhos, contando sobre as suas esperanças, porque termina sorrindo para a vida, vem o casal, é o nosso sonho engravidar, nós queremos tanto ter um bebezinho. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Nós viemos passar a nossa lua de mel aqui na Canção Nova. E nós estamos construindo a nossa casa. E agora ela está grávida. Eu amo meu esposo, é o homem que eu sonhei para a minha vida. Eu sempre rezei pedindo alguém como ele. E como nós estamos felizes. Eu estou contando da Canção Nova porque normalmente nos contam quando a Canção Nova estava junto, né? E como a Canção Nova nos ajudou neste caminho. Então a gente ouve sobre tantas esperanças. Mas também naquela mesma porta, a gente escuta sobre os erros. A gente escuta sobre os sofrimentos. E com isso eu fui aprendendo uma coisa muito, 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 muito impressionante. O que eu tenho visto na vida? Eu pude ver que a partilha das nossas fraquezas, que a partilha das nossas dificuldades, é um estímulo muito maior para os outros do que a partilha dos nossos sucessos. Porque muitas vezes a partilha dos nossos sucessos causa o quê? Ressentimento, rancor, ciúme, inveja, comparação. É triste, mas é uma coisa que a gente precisa dizer para ensinar. E para fazer, tem sucesso que é melhor você não contar. Tem alegria que você guarda para você e Deus. E olha que interessante, você leva aquilo para Deus, em vez de você ficar espalhando
Parece que essa alegria dobra e redobra, ela multiplica. E ao mesmo tempo, você se priva de tantos ataques desnecessários. Mas eu aprendi também a partilhar as dificuldades, a partilhar as fraquezas. Inclusive porque tem gente que está tão doente emocionalmente, que a única alegria da pessoa é ouvir sobre o sofrimento do outro. Quando a pessoa conta, está difícil, eu estou sofrendo, as coisas não estão dando, o outro tem alegria. Tem alegria. Alegria de dizer, então a vida não está dando ruim só para mim, não é? Que bom, não é? Eu achava que a pessoa estava numa situação boa, confortável. Nós precisamos aproveitar essa sabedoria também dentro da nossa casa, tá? Também com a nossa família. Nem todo mundo da sua família tem condições de ouvir sobre as suas alegrias e sobre os seus sucessos. Não tem. A pessoa se ressente. A pessoa se compara e diz, por que com ele e não comigo? Se a gente saiu da mesma barriga, não é? E às vezes até de pai para filho, de mãe para filho. A minha vida passou e eu nunca tive o que ele teve. Por que que eu não pude viver isso e agora está vivendo? E se ressente com a vida, se ressente com Deus. Mas no meio desses ressentimentos, as coisas se misturam e fica ressentido também, às vezes até com o próprio filho, com a própria filha. Mas a gente também tem que aprender que não só ser reservado e prudente na partilha dessas alegrias, mas também compartilhar as lutas, as dores e os sofrimentos, não é? Porque sem a partilha, sem a escuta, sem o diálogo, nós temos sempre a tendência de nos desencorajarmos. O que vai acontecer comigo e com a minha esposa, comigo e com o meu marido, se nós não tivermos partilha? Um vai acabar desencorajando o outro. Por quê? Porque nós começamos a ficar nos comparando. Quando numa comunidade não tem partilha e transparência, que é uma regra aqui na Canção Nova, o que acontece quando não há a partilha e a transparência? Começam as comparações, começam os julgamentos. E eu vou lhe dizer, é uma bola de neve. Às vezes um caminho que sem intervenção de Deus é sem volta. Porque depois que pega o caminho da partilha e da transparência, ela é necessária, ela se faz. Ela não pode estar só no papel, ou só na nossa memória, ou numa lembrança distante, num sonho romântico. A partilha e a transparência que não acontece na vida, vira um vício. Porque é mais fácil julgar, não é verdade? Então, quando não tem a partilha, quando você não sabe das lutas do outro, entra a comparação, entra o julgamento. Aí nós pensamos que os outros fazem melhor. Aí tem ciúme da esposa que se sobressai, tem ciúme do irmão que se destaca, tem raiva do outro que sempre acerta. Mas quanta luta às vezes, quantas horas sem dormir por trás daquele acerto, hein? Que preço alto a se pagar. Ou nós pensamos que os outros não têm as mesmas lutas e tentações que a gente, os mesmos medos. Então, quando nós descobrimos que a nossa família é um grande barco e que nós estamos todos dentro do mesmo barco, que nós temos todos os mesmos medos, que todos temos cansaço, isso nos ajuda a continuar. Coloca as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. É curioso como a abertura de uma pessoa ajuda as outras pessoas a se abrirem. A coragem de você se aceitar com os seus defeitos ajuda a outra pessoa também a se aceitar com os defeitos que ela tem. Você que é pai, você não é perfeito. E quando você é capaz de reconhecer a sua fraqueza, a sua imperfeição, você ensina seus filhos não é a se conformar, mas a se aceitarem, porque a aceitação é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Comodismo é quando você confunde o ponto de partida com o ponto de chegada. A aceitação
É ponto de partida. Não é dizer eu me aceito, eu sento aqui e eu fico aqui. Não, eu me aceito, mas não me conformo não. Vamos para a luta, vamos enfrentar. E olha, vendo quem a gente ama fazer isso, é o maior estímulo que nós podemos receber. Então vamos pedir ao Senhor aqui essa graça. Senhor, dá-nos esta graça de sermos prontos para ouvir, estarmos atentos, lento para falar e mais lento ainda que se irritar. Dá-nos esta graça, Senhor. Muito obrigado. Atentos, Senhor, a tua palavra.